século já é maior do que tudo o que foi produzido nos 50 anos anteriores. E a tendência é que a produção dobre nos próximos 25 anos. O plástico permitiu uma verdadeira revolução no modo como vivemos. É impossível olhar ao nosso redor e não encontrar algum produto plástico. Diversos itens só puderam ser produzidos em grande escala a partir do advento dos plásticos. Grandes avanços da medicina só foram possíveis por causa dos plásticos. Mas as mesmas características que tornam o plástico um produto tão versátil trazem consequências desagradáveis por ser altamente resistente, maleável e de baixo custo. Os plásticos são muito utilizados na produção de itens descartáveis, aqueles que usamos apenas uma vez, como copos, embalagens de alimentos e sacolas plásticas. Eles correspondem a cerca de metade do volume de produtos plásticos produzidos anualmente, algo em torno de 200 milhões de toneladas. E é no descarte dos plásticos que reside nosso grande problema. A reciclagem é economicamente inviável para grande parte dos produtos. Globalmente, o índice de reciclagem está na faixa de 10%. O restante é incinerado, gerando fumaça tóxica, é depositado em aterros ou acaba em lixões, nas ruas, nos rios, nos mares. Todo esse plástico tem se degradado lentamente, gerando pequenas partículas, os microplásticos, cujos efeitos e consequências ainda estamos tentando compreender. O que sabemos no momento é que esses microplásticos já são encontrados nos alimentos que comemos, na água que bebemos e no ar que respiramos. Para entender um pouco os desafios que temos pela frente, o GTECA apresenta a palestra Era dos Plásticos, Fontes, Caminhos e seus Impactos Globais, ministrada pelo pesquisador Guilherme Ferreira. Guilherme Ferreira possui graduação em Oceanografia pela Universidade Federal do Pará, mestrado e doutorado em Oceanografia pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente, é pesquisador em nível de pós-doutorado na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Suas áreas de atuação incluem padrões de migração e alimentação da ictiofauna, que é o conjunto de espécies de peixes que habitam uma região, ao longo do seu ciclo de vida, e a interação com os resíduos plásticos em ecossistemas aquáticos, incluindo rios de pequena grandeza, estuários e o mar profundo. Guilherme, nós temos muita alegria em te receber aqui, e eu passo agora a palavra para você. Boa tarde, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. E eu vou tentar aqui espelhar a minha apresentação. Se vocês puderem... Vocês estão conseguindo enxergar ela em tela completa? Sim, estamos, Guilherme. Tá. Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. Então, sem mais delongas, vamos começar. A gente pode ver que vocês já foram bem escolados, né, sobre o assunto. Então, hoje a gente vai debater alguns aspectos relacionados a como seria, entre aspas, esse ciclo desses resíduos plásticos e como ele pode impactar tanto os organismos no ambiente, como até mesmo nós, seres humanos, né? Então, só para definir e começar para saber que todos nós estamos na mesma página, os plásticos são todos esses produtos que têm essa grande amplitude de usos, como já foi comentado, e eles são basicamente oriundos dos hidrocarbonetos. E nisso a gente inclui basicamente o petróleo, mas também podem ser produzidos através do carvão mineral e, em menor escala, também do gás natural. E quando a gente fala de plástico, basicamente são esses polímeros que foram feitos pelo homem, também existem polímeros sintéticos ou também os polímeros semissintéticos, que todas essas grandes vantagens no uso dele, a questão da maleabilidade, da grande resistência, tanto à pressão física quanto ao calor, isso advém da sua composição química, porque eles são formados de polímeros, são pequenas cadeias de carbono que são muito próximas, são extensas cadeias que fazem com que eles tenham todas essas características. Só que quando a gente fala de plástico em si, nós estamos incluindo uma grande variedade de polímeros. Aqui estão alguns dos mais comuns e, dependendo do seu polímero, e principalmente um fator que é fundamental quando a gente fala dos plásticos, na verdade, não são
plásticos em si, mas são os aditivos. Uma grande variedade dos problemas que estão associados aos plásticos são oriundos desses aditivos, que são utilizados justamente para conferir uma maior resistência, uma resistência à temperatura, resistência até à chama, em alguns casos, para dar características de cor. Então, dependendo do polímero plástico, ele tem uma grande quantidade desses aditivos químicos, que muitas vezes neles estão grande parte dos problemas que são atribuídos também aos plásticos, né? Então, como nós já vimos, os plásticos foram fundamentais para modificar a economia global e eles são uma grande fonte de renda. Só que, ao mesmo tempo que todos esses benefícios estão associados aos plásticos, nós também vamos encontrar todos os problemas que são ocasionados justamente pela essa ampla distribuição. Inicialmente, eles eram utilizados principalmente para substituir materiais que exigiam uma alta resistência. Dentre eles, principalmente o PVC, que se destacou muito. E o PVC, ele pode ser utilizado em uma grande ampla de utilizações, ele apresenta uma grande resistência e uma alta durabilidade. Por exemplo, o PVC, atualmente, ele é muito utilizado na indústria civil, são materiais de uma grande extensão de uso, e muito utilizado na indústria aeronáutica, por exemplo, metade dos produtos que são utilizados na indústria aeronáutica já são polímeros de PVC, justamente porque ele é muito resistente e muito leve ao mesmo tempo. Então, todos esses problemas associados à grande produção dos plásticos, nós temos as estimativas de que essa problemática só aumente de forma exponencial nos próximos anos. Quando nós olhamos esse gráfico aqui da produção de plástico de acordo com o ano, a gente observa que a tendência é que ela continue aumentando de forma exponencial. E aonde esses plásticos são utilizados? Em uma grande variabilidade de setores industriais. Por exemplo, cada símbolo desse representa 1 milhão de toneladas. A gente pode ver que eles têm aplicações tanto na indústria de transporte, de eletrônicos, na construção civil, muito utilizado na indústria têxtil. Inclusive, a maior parte das roupas que nós utilizamos no nosso dia a dia são feitas de plástico. E também ele é muito utilizado na indústria das embalagens, que é aqui que se reside o grande problema em relação aos resíduos plásticos. Porque quando a gente olha os diferentes setores industriais, por exemplo, no caso da indústria da construção civil e no setor dos transportes, ele não se caracteriza por um problema tão grande, porque apesar de produzir uma grande quantidade de plásticos, eles vão ser utilizados durante um período muito longo, ou seja, a vida útil desses plásticos vai ser muito grande. O grande problema reside aqui nessa faixa, que inclusive é a faixa que tem a maior faixa na produção desses plásticos. Em média, um produto relacionado à embalagem, principalmente as embalagens de uso único, tem uma vida média de 6 meses. Só que a gente sabe que isso pode ser muito reduzido, porque muitas vezes o tempo de produção de uma sacola plástica, o tempo que ela é utilizada quando nós realizamos algum tipo de compra no mercado e chegar na nossa casa, muitas vezes a gente vai usar esse produto por algumas horas, se não minutos. E às vezes ele não tem uma reutilização. E no cenário global, o Brasil ele é muito relevante porque nós somos o 4º maior produtor de resíduos plásticos do mundo, atrás dos Estados Unidos, da China e da Índia. E quando a gente observa, em média, um brasileiro produz cerca de 1 quilo de resíduo plástico por semana. Se nós fizermos o exercício dessas contas, para extrapolar isso, o quanto de plástico é produzido num ano, em média, cada um de nós produz 52 quilos. E é importante ressaltar que isso está diretamente associado com o padrão de consumo. Quando nós temos uma faixa aquisitiva mais elevada, a nossa tendência é consumir muito mais produtos e o mesmo se refere às taxas padrão aquisitivos menores, que tem uma tendência de produzir menos resíduos sólidos, de forma geral. E um brasileiro médio vai produzir 52 quilos de plástico por ano, e se nós extrapolarmos para a nossa população, seria o equivalente a 46 mil contêineres de resíduos plásticos. Então, o que é feito com esse resíduo plástico? De forma global, cerca de 9% desses resíduos são reciclados. No caso do Brasil, a nossa taxa de reciclagem está bem menor do que essa. E cerca de 22% de todos os resíduos plásticos, eles não são gerenciados. E o que a gente classifica como não gerenciado? É aquele resíduo que não foi reciclado, não foi reutilizado e nem foi para um aterro sanitário. Basicamente, nesses 22% estão os plásticos que foram depositados em lixões e o que estão disponíveis no ambiente.
Então, só para ter uma ideia da produção dos nossos resíduos em volume, cerca de 66% de todos os resíduos que nós produzimos são plásticos. Então, isso já evidencia uma grande quantidade de resíduos que nós fabricamos. Então, vamos dar uma olhada um pouco no que seria, entre aspas, o ciclo dos resíduos plásticos que foram mal gerenciados. De forma geral, todos nós já se deparamos com alguma tipo dessa situação em diferentes graus que foi observado. Isso principalmente ocorre quando nós temos problemas com o gerenciamento do resíduo sólido no ambiente urbano. E esse tipo de problema ele está principalmente associado a áreas com menor poder aquisitivo, onde o poder público ele é muito menos eficiente em realizar a coleta desse lixo. O ideal é que a coleta de resíduos seja feita ou todos os dias ou a cada 2 dias. Em alguns locais, em razão de maior dificuldade de acesso, ou simplesmente pelo poder público não dar tanta ênfase nos serviços dessa região, esse sistema de coleta ele é muito prejudicado. E, consequentemente, todos esses resíduos que vão estar disponíveis no ambiente urbano, quando acontece o processo das chuvas, eles vão ser muito facilmente carreados para o sistema pluviométrico. E é importante de ressaltar que isso é muito fácil de ocorrer no caso dos plásticos, porque a grande maioria dos polímeros plásticos eles têm uma flutuação positiva em relação à água. Então, eles são facilmente carreados pela chuva e, no caso do Brasil, uma pequena parte da população tem acesso ao esgoto e à água, principalmente a água pluviométrica tratada. De certa forma, uma grande parte da água que vai escoar no nosso sistema de pluviométrico vai acabar sendo despejada nos rios. Por outro lado, existe uma grande quantidade, apesar do marco sanitário, existe uma grande quantidade de municípios que ainda não têm uma coleta de resíduos adequada. Muitas vezes esse resíduo, por mais que ele seja coletado, ele vai ser depositado em lixões, onde não é tomado o cuidado necessário e é muito mais fácil desses resíduos entrarem de novo em contato com os rios. E pela diferença de gravimétrica dos rios, e tem sempre uma tendência de começar nas regiões montanhosas ou na região de maior relevo e desaguar nas regiões mais baixas, também conhecidos como os oceanos, todos esses rios vão acabar desaguando nos estuários e nos oceanos. E um fator interessante é que a maior parte das cidades no planeta se residem principalmente nessa região costeira, principalmente nas regiões próximas a estuários, onde é encontrado as maiores taxas de concentração de resíduos plásticos. E, eventualmente, os rios vão acabar exportando esse plástico para os oceanos. Eles vão ficar momentaneamente presos nessa interface entre dos rios com os oceanos, que nós conhecemos como estuário, porque o rio vai estar empurrando essas massas d'água em direção ao oceano e as marés e as ondas vão estar empurrando de volta para dentro do continente. E esse plástico vai ficar momentaneamente nessa região. Mas, eventualmente, ele vai ser exportado para regiões oceânicas. E quando ele está nas regiões oceânicas, ele vai ser constantemente jogado nas linhas de costa e capturado de volta para os oceanos. E ele fica nesse processo, em média, os plásticos flutuantes, evidentemente, eles podem ficar de 2 até 10 anos nesse período, sendo jogados na linha de costa e devolvidos. De forma que, em todas as regiões do Brasil, por exemplo, os plásticos representam pelo menos 70% dos resíduos que são encontrados nas linhas de costa. E quando esse plástico eventualmente é exportado para regiões oceânicas, ele vai formar grandes regiões de acumulação. Aqui embaixo a gente pode ver algumas das principais fontes de entrada dos resíduos plásticos nos oceanos, que são essas bolas em azul. A gente observa, quanto maior o círculo, maior a entrada de plástico nos oceanos. E a gente pode observar que isso está associado a 2 fatores. O primeiro seria a taxa de produção de plástico, que seria o degradê de cinza. Quanto mais forte o cinza, maior as taxas de produção de plástico, que estão associadas principalmente no Sudeste Asiático, porque essa região é uma região altamente densamente populacional, com altas densidades populacionais, desculpa. É uma região onde a maior parte da indústria do planeta está localizada. Regiões onde existe um elevado poder aquisitivo da população e
Quando a gente associa esses fatores com a magnitude dos rios, a gente vai observar as maiores taxas de entrada. Por exemplo, nós observamos os grandes rios no planeta, que ficam nessa região, são os maiores fontes de entrada de plástico para o oceano. E quando eles estão no oceano dispostos, todos nós já vimos, de alguma forma, alguma dessas figuras na mídia, porque atualmente essa é uma temática que está sendo muito debatida, e essas são as formas mais comuns que a gente observa de interação com os resíduos plásticos. Na questão dos resíduos plásticos, os organismos que são muito mais suscetíveis a esse tipo de contaminação são principalmente os predadores visuais. Porque muitas vezes o plástico ele vai parecer com algum tipo de alimento e esses organismos vão acabar ingerindo ele de forma não intencional. Ou então eles podem também ficar presos, como em algum desses casos aqui. Outro problema que está associado também aos resíduos plásticos, que é muito comum no Brasil, é o problema socioeconômico. Porque no caso do Brasil, o pouco gerenciamento desses resíduos que existe, muitas vezes ele é feito de forma sem uma estruturação correta, sem um apoio do Estado correto. E muitas vezes ele é feito por questões de simplesmente porque a pessoa não tem outra fonte de recursos. E ela vai se expor de forma não treinada, sem o equipamento necessário para coletar esse lixo, e ela está suscetível a uma grande gama de problemas, inclusive principalmente problemas de saúde, né? Entretanto, esses problemas que são muito mais divulgados, eles são somente, vamos nos dizer, somente a ponta do iceberg quando nós estamos analisando a problemática dos resíduos plásticos. Então, vamos entender como funciona. O grande problema dos plásticos está associado à sua fragmentação e à sua disposição, principalmente nos recursos aquáticos. Esse plástico, vamos voltar lá do período que ele já está nos oceanos. Quando ele está nos oceanos, ele foi transportado pelos rios, e ele vai entrar em contato, principalmente na região oceânica, onde ele vai sofrer diversas influências intempéricas. Da mesma forma como a gente observa nas rochas, por exemplo. Ela vai sofrer principalmente a ação da radiação ultravioleta, que é um dos principais fatores na degradação desses plásticos, mas também vai sofrer influências da hidrodinâmica. As ondas do oceano, as correntes vão fazendo desgaste mecânico dos plásticos. E esse tipo de desgaste ele é muito prevalente nas linhas de costa. Lembra da história que o plástico vai ficar momentaneamente sendo jogado na região costeira, nas praias, carreado de volta para o oceano e jogado, as ondas quebrando no plástico durante todo o dia e suscetível à interação com a radiação ultravioleta, vão fazer com que esse plástico vá perdendo a sua consistência. Por exemplo, aqui nesse quadro 2 da fragmentação, nós observamos diversas fotografias que foram realizadas com o microscópio eletrônico de varredura, onde a gente consegue observar diferentes graus de degradação desse plástico. Aqui seria um polímero virgem, e aqui já seria esse plástico que já foi submetido a esses fatores, como a radiação ultravioleta e a hidrodinâmica. E a gente começa a observar isso em uma escala muito pequena, começam a ocorrer pequenas fraturas que vão ser observadas de forma mais macroscópica na estrutura desses plásticos, que vai se fragmentando constantemente em menores partículas. E quanto menor a partícula do plástico vai se fragmentando, mais degradado ele vai estar, mais suscetível ele vai estar a suscetíveis quebras. E aí chega um ponto em que se convencionou a se chamar esses produtos de microplástico, apesar de não ser microscópio, porque é 5 milímetros, se convencionou microplástico de 5 milímetros, basicamente porque abaixo de 5 milímetros é muito difícil do olho humano, sem auxílio de nenhum equipamento, enxergar. Então, o microplástico vem daqui. Então, quando ele fica menor que 5 milímetros, aí que começa a verdadeira magnitude do problema. Porque, apesar de visualmente não ser algo que impacte muito a gente, todos os efeitos adversos que o microplástico que os plásticos podem causar, eles são muito prevalentes nas suas menores frações. Então, quando ele vai adquirindo, além desses processos da radiação ultravioleta, hidrodinâmica, quando ele está nos meios aquáticos, ele também vai sofrendo colonização por micro-organismos, porque uma grande diversidade de organismos precisa assentar em um substrato. Usualmente eles vão assentar ou no fundo oceânico ou num costão rochoso. E o plástico vai providenciar esse tipo de substrato que esses organismos precisam. E quais são esses organismos colonizadores? Quando a gente está falando de um plástico grande, a gente pode até encontrar cracas. Mas quando a gente está falando
e isso serve tanto para plástico grande, mas principalmente para os plásticos pequenos, eles são colonizados por uma grande variedade de micro-organismos, dentre eles, principalmente as bactérias, protistas e vírus. E esses organismos, quando eles colonizam os plásticos, eles são responsáveis por 2 fatores. O primeiro é intensificar esse processo de fragmentação, porque também eles vão degradar o plástico. Inclusive, alguns desses micro-organismos têm a capacidade de quebrar os polímeros, que são tão difíceis, essas cadeias de carbono que são tão difíceis de quebrar. Adicionalmente, quando esses microplásticos são colonizados por esses organismos, eles vão fazer um produto que anteriormente tinha um cheiro nada atrativo para os organismos aquáticos, começar a ter cheiro de comida. E muitos dos organismos aquáticos, principalmente que a grande maioria deles, são predadores quimiosensitivos. Eles não vão predar utilizando principalmente a visão, mas vão predar principalmente através de gatilhos olfativos. Então esse plástico começa a ter cheiro de comida. E isso facilita com que ele seja ingerido por toda a gama de biota que existe no ambiente aquático, incluindo peixes, crustáceos, mamíferos e por aí vai. E o que acontece? Toda vez que esses plásticos são ingeridos, nem toda a fração do microplástico tem uma capacidade de ser assimilado pelos organismos. A maior parte, principalmente os plásticos maiores, eles são ingeridos pelos organismos, vão passar um certo tempo no seu corpo e, eventualmente, eles vão ser excretados. E quando eles são excretados, já são excretados aqui nos pellets fecais. E uma grande variedade de organismos se adapta ou a se alimentar desses pellets fecais, que é o cocô dos organismos, que dentro do cocô a gente vai observar os microplásticos. Quando não, tem alguns organismos que vão predar outros animais que vão se alimentar daqui. E, nesse processo de alimentação, eles vão, inadvertidamente, acabar ingerindo o microplástico. Então, esse processo acaba aumentando a taxa de ingestão de microplásticos dos organismos marinhos, de forma geral, e, adicionalmente, também vai aumentar a taxa de afundamento desse plástico. Porque lembra lá no início que a maior parte desses polímeros de plástico ela tem uma capacidade de flutuação positiva. Mas quando eles sofrem um processo de fragmentação e incrustação por esses micro-organismos, eles vão adquirir uma maior capacidade de afundar na coluna d'água. De forma geral, essa daqui é a concentração de microplástico na superfície dos oceanos. Como a gente observa aqui, os tons mais escuros de azul representam menores taxas de plástico. À medida que a gente vai chegando no azul claro e para o vermelho, são as maiores taxas de microplástico. E o que a gente observa? A gente consegue observar alguns grandes padrões de concentração de microplástico. Quando a gente olha aqui, nesse quadro aqui da esquerda, a gente observa os grandes padrões de circulação do planeta. Vocês são da engenharia, provavelmente vocês não viram isso, mas vocês lembram lá da aula de Física 2 do efeito de Coriolis. Basicamente, no planeta, o movimento de rotação na Terra faz com que existam algumas correntes oceânicas predominantes, que a gente observa aqui. Aqui elas funcionam no sentido anti-horário e aqui no sentido horário. Então, essas grandes correntes oceânicas também vão ser responsáveis pelo transporte desse microplástico e consequente acúmulo no centro dos giros. Porque tudo que está na borda do giro vai ser facilmente transportado, tudo que está no centro do giro vai ser facilmente acumulado. E aqui a gente observa os grandes pacotes ou também conhecidos como ilhas de plástico no oceano. A gente observa o mais famoso esse aqui, que fica no Pacífico Norte. E a gente também consegue observar que também por essas correntes oceânicas, que a gente não vai comentar muito sobre elas acabam levando esses plásticos para regiões do Ártico, que são as regiões mais remotas do planeta, onde tem a menor produção de microplástico. E a gente consegue observar que são algumas das regiões que têm as maiores concentrações de microplástico, justamente porque esse poluente ele tem uma alta capacidade de dispersão. Isso tudo é o que acontece na superfície. O que está acontecendo no fundo do oceano? O que acontece no fundo do oceano? Esse é um exemplo de um estudo que foi realizado aqui nessa região famosa. E o que ele observou? De novo, olhando aqui, os tons em vermelho são as maiores concentrações e à medida que a gente vai indo para o branco, são as menores concentrações. O que ele observou? Que na superfície, por volta de 0 metros de profundidade, existem as maiores concentrações, o que é o esperado, porque a maior parte deles dos plásticos são flutuantes. Só que o que ele observou que existe também uma tendência de correlação das maiores densidades de plástico na superfície com a sua profundidade. Isso daqui é um indicativo daquele processo de afundamento, mas lembrando que ele acontece de forma muito lentamente. Então, de forma geral, os plásticos vão ficar um grande período
boiando na superfície dos oceanos, mas eventualmente eles vão afundar para as maiores profundidades. Aqui a gente vai entrar agora, finalizando o ciclo, o destino final desses microplásticos, que seria o mar profundo. Eu botei esse panorama aqui só para a gente ter uma ideia da profundidade dos oceanos, que é um pouco longe da área de vocês. Então vamos lá. Para a gente ter uma ideia, alguns dos maiores edifícios do mundo estão aqui nessa primeira camada, observando que a profundidade média dos oceanos é 3.400 metros. E aí a gente já começa a ir para maiores profundidades. Por exemplo, no caso das Chapadas Brasileiras, elas estão por volta de 1.000 metros de altitude. O ponto mais alto do Brasil, ele está por volta de 3.000 metros de altitude, ou seja, a gente ainda está aqui no oceano, a gente ainda está numa região intermediária do oceano. Por exemplo, o Monte Everest, que é o ponto mais alto do planeta, ele está muito longe da profundidade máxima dos oceanos. Então, lembrando que a maior parte dos plásticos são produzidos no ambiente terrestre, eles são carreados pelos rios, que vão desaguar nos oceanos, e lentamente eles vão afundar até o seu destino final, que seria o mar profundo. E o que já foi realizado de estudos no mar profundo evidenciando isso? Por exemplo, aqui são alguns dos pontos onde foram feitas coletas no sedimento, que é o fundo do mar, lá no fundo do mar, nesses pontos, e a gente observou diversos fragmentos de microplásticos, basicamente em todos os pontos bem profundos do planeta que já foram estudados, inclusive em alguns dos pontos mais profundos. E aqui eu vou falar um pouco do nosso estudo, né? Que a gente foca principalmente nos organismos aquáticos. Então, como a gente sabe que, na verdade, a gente ainda não sabe, isso ainda está num patamar de grandes hipóteses. A gente ainda precisa de um pouco mais de evidência para comprovar isso. Mas a gente chega a essa hipótese de que o destino final dos microplásticos é no fundo dos oceanos, porque existe uma grande disparidade entre a quantidade de plástico que é mal gerenciada e entra na superfície do oceano com quem está observando lá. Então, tem algum outro fator incluído, que seria justamente o afundamento dessas partículas. Então, a gente se interessou em estudar algum desses bichinhos que têm essas caras bem características aqui, que existem nessa região profunda. Porque já existem diversos estudos na região dos rios, muitas espécies comerciais que nós alimentamos, grandes predadores, zooplâncton, que são os camarãozinhos bem pequenos que existem no oceano. Então, já foi observado que existe contaminação de microplástico em uma grande gama de indivíduos. Então, nós focamos nesses organismos que são muito pouco estudados, tanto do ponto de vista biológico, quanto principalmente do ponto de vista dos poluentes, para entender como está funcionando a contaminação por microplástico nesses organismos. E aqui a gente vai ver um pouco da prática do que seria a pesquisa do nosso grupo de estudos, né? Então, nós focamos em alguns deles. E como é que a gente faz? Para pegar esses organismos que vivem lá nessas regiões tão profundas e tão remotas. Nós realizamos cruzeiros oceanográficos, que é basicamente um barco onde nós vamos para o ponto de interesse, e é traçado essa rota aqui, que é feita sempre em forma de transecto, e cada um desses círculos aqui representa um ponto de interesse onde foi realizado um tipo de amostragem. E nesse tipo de amostragem, sempre a gente trabalha com... Como esse é um processo que demanda muito do ponto de vista econômico, porque logisticamente é muito difícil, e financeiramente também, sempre a gente trabalha numa equipe multidisciplinar, de forma que cada um com a sua pesquisa específica vai sendo realizada aos poucos, que no fim do projeto a gente consegue juntar esse quebra-cabeça e entender tudo o que estava acontecendo, ou pelo menos entender a superfície do iceberg do que estava acontecendo ali nessa região. Então, a gente realiza dessa forma, a gente realiza o cruzeiro, aqui só um exemplo do nosso cronograma, que é bastante apertado durante um dia, e a gente também, aqui são outros exemplos de análises que, ao mesmo tempo que nós estamos fazendo análises de organismos, também existe uma equipe que analisa amostras de sedimento, o pessoal da geologia, também temos uma equipe da física, que usa principalmente atividade de acústica para fazer as análises, além de outras características básicas do oceano, como temperatura, pressão e tudo mais. E nós também temos uma equipe que fica sentada no escritório, só observando dados de satélite, para nós termos uma ideia muito mais geral. Porque quando nós estamos no cruzeiro, a gente tem uma ideia, um zoom, vamos dizer, um zoom bem mais ampliado. Aqui, dessa forma, aqui o pessoal que trabalha com sensoramento remoto, como eles usam imagens de satélites, ele tem uma ideia muito mais ampla do que está acontecendo. Então, a gente usa diversos parâmetros, desce algumas redes a 1.000 metros de profundidade, que é um processo muito demorado, para capturar algum desses organismos. Aí, aqui um pouco mais adentro, de um desses estudos. Esse estudo foi realizado aqui na costa nordeste do Brasil,
onde nós amostramos tanto áreas, entre aspas, mais próximas do continente, quanto as ilhas mais remotas aqui da região Nordeste, como o arquipélago de Fernando de Noronha e o Atol das Jocas, que é uma outra ilha que é o remanescente de um vulcão adormecido. Então, nós focamos, nesse estudo aqui, nós focamos principalmente nos peixes lanterna. Esses organismos são alguns dos mais abundantes no planeta. Eles têm uma capacidade de produzir bioluminescência. Ele tem vários pontinhos no corpo que são capazes de gerar luz. Então, como funciona o processo para a gente extrair o microplástico? A gente vai remover o trato digestivo desses organismos, porque nesse caso, a gente estava interessado em avaliar o que esses bichos comeram. Então, a gente vai tirar o estômago e o intestino. Mas também são realizados estudos com as brânquias, que é o órgão do peixe que respira, que é aquele que fica aqui embaixo do opérculo. Também pode ser realizado trabalhos com... se a gente estiver focando numa fração menor de microplásticos e dos nanoplásticos, a gente também pode analisar a concentração dele no músculo, no fígado, nas gônadas e por aí em diante. Então, basicamente, uma grande dificuldade na extração desses microplásticos que existem nos organismos de mar profundo é que eles estão muito degradados, eles são bem pequenos. Então, a primeira dificuldade é separar a matriz orgânica dos microplásticos, eu digo matéria orgânica dos organismos. Então, o que a gente faz? A gente remove o estômago e o intestino e digere ele com uma solução alcalina ou uma solução cáustica, né? Então, esse processo existe para separar a matéria orgânica dos plásticos. Só que é importante que a gente não use nem uma base muito forte e nem um ácido muito forte, porque esse processo também pode degradar os plásticos. Então, é uma outra etapa do processo descobrir qual a concentração, qual o período de incubação e qual a temperatura que a gente usa para acelerar o processo. Nós vamos utilizar de forma com que ela consiga degradar a matéria orgânica do organismo, mas não degradar o plástico. Posteriormente, esse material ele é filtrado e ele é observado com o auxílio do microscópio, do estereomicroscópio, que a gente tem acoplado nele uma câmera para realizar fotografias desses microplásticos e a partir daí a gente mensurar e saber qual o tamanho deles. Aí é classificado de quanto é o tamanho, cor e por aí em diante. Todo esse processo é muito importante que ele seja realizado levando em consideração diversos aspectos relacionados à contaminação. Porque, como a gente comentou, a maior parte das nossas roupas são fabricadas a partir de plástico. E um grande problema que a gente tem são as pequenas fibras de roupas da nossa roupa que acaba se fragmentando e está disponível no ar. Esse é um processo muito dificultoso na hora da extração dos microplásticos, porque basicamente todo o ambiente está contaminado por algum tipo de fibra de roupa. E nesse caso a gente quer observar o que o organismo comeu lá no oceano e não o que estava contaminando as nossas amostras. Então todo esse processo é feito em capelas de fluxo laminar, com toda aquela história para evitar a contaminação aérea. E posteriormente a gente só consegue caracterizar que isso é uma partícula que se assemelha ao microplástico, mas muitos dos microplásticos, principalmente os que têm característica de fibra, eles são facilmente confundidos com a celulose, por exemplo, com algodão. Então, para essa etapa, nós utilizamos o laser direto de infravermelho, que está na gama das técnicas de espectrometria na base do infravermelho. Dentre elas, nós também temos o Raman, o Micro-FTIR, diversas características que basicamente vão utilizar um laser no infravermelho que vai interagir com a molécula, que nesse caso é o microplástico, e a partir daí a gente vai ter um sinal que vai ser emitido. E uma das grandes dificuldades que nós temos quando nós trabalhamos com amostras ambientais é que o sinal de base que está na biblioteca, que é utilizado como referência para comparar com a nossa amostra, sempre ele é diferente da amostra, por mais que seja o mesmo polímero. Isso acontece por todo aquele processo de degradação. Então, a assinatura espectral dessas moléculas, desses polímeros, vai alterando à medida que ela é degradada. Então, também isso é uma outra etapa fundamental e muito dificultosa do trabalho de quem analisa microplásticos em amostras ambientais. Bem, eu vou ser um pouco mais breve nessa área. Então, basicamente, nós capturamos organismos desde a superfície dos oceanos até 1.000 metros de profundidade. Porque o nosso objetivo era avaliar como esses peixes, o que influencia na contaminação de microplásticos desse peixe.
Então, nós capturamos diversas espécies. Um fator interessante que nós observamos é que existiu uma tendência de maior contaminação dos organismos que foram capturados em regiões mais profundas, que é um pouco contra-intuitivo, porque quando a gente observa que existe uma maior concentração, pelo menos a princípio, o que era esperado dos modelos matemáticos iniciais, na superfície do oceano. Mas a gente observou que os organismos foram capturados aqui mais próximo, nas maiores profundidades, próximo a 1.000 metros, tinha uma contaminação, um número de microplásticos detectados muito maiores. Outro fator interessante que a gente observou é que a abertura da boca dos organismos estava diretamente associada com o maior número de microplásticos, de forma que cada 1 milímetro que a gente aumentava aqui, ele causava 10% mais chance desse organismo comer o microplástico. Isso pode estar associado a diversos fatores. Simplesmente porque o organismo ele tem uma boca maior e por isso ele vai conseguir ingerir mais partículas durante o processo de alimentação, ou ele pode simplesmente estar se alimentando ao acaso. Ele pode estar focando em um outro organismo e durante o processo de alimentação ele acaba ingerindo esse microplástico que estava próximo dele. E como ele tem uma boca maior, ele tem uma maior quantidade de água que é deslocada para esses organismos. Porque a maior parte dos peixes, ela não mastiga a presa. Ela tem um processo que simplesmente esses ossos da mandíbula do peixe, eles não são fixos que nem o nosso. Eles são separados. Então, quando o peixe abre a boca, ele consegue deslocar um grande volume de ar, abrir um grande volume, e ele causa uma pressão negativa interna. Isso faz com que a água se desloque. Então, isso pode estar associado às maiores taxas de contaminação. Então, de forma geral, também observamos padrões relacionados à alimentação e ao número de microplásticos. Por exemplo, os organismos que tinham um nível trófico mais elevado, se alimentavam basicamente de crio e de larvas de peixes, eles tinham maior taxa de contaminação de microplástico. Como, por exemplo, quando a gente observava esses animais do grupo 1 alimentar, eles tinham 80% menos chance de ingerir microplástico do que o grupo 3, e o grupo 2 tinha 50% menos chances de ingerir plástico do que o grupo 3. Então, a gente observou que existe uma influência do padrão alimentar dos organismos no número de plástico que estão ingeridos. Da mesma forma, os padrões migratórios, porque os organismos, alguns deles vivem a elevadas profundidades durante toda a sua fase adulta, e outros migram todos os dias para as menores superfícies. Porque nessa região, a gente não observa a penetração da luz solar. A luz solar só penetra no máximo até 200 metros de profundidade, na maior parte até 100 metros. E a gente lembra que a luz solar é fundamental para ter a produção primária, então só tem fotossíntese aqui na camada superficial. Então a maior parte dos organismos estão disponíveis aqui nessa área superficial dos oceanos. E aqui é um escuro eterno. Então muitos desses organismos criaram esse mecanismo de migrar verticalmente para se alimentar aqui nessas regiões onde tem uma maior disponibilidade de alimentos. E a gente observou, por exemplo, que esses organismos que migram de 500 metros de profundidade até 50 metros, eles tinham as maiores taxas de contaminação de microplástico. Justamente porque, lembrando lá das aulas de física, aqui nessa região onde a luz começa a parar de penetrar, a gente tem uma rápida diminuição da temperatura. E a gente forma um gradiente térmico que é observado também como gradiente de densidade. Então, essa região aqui, nesse gradiente de densidade, ela tem uma maior capacidade de reter esses microplásticos. Eles ficam momentaneamente aqui. Eles vão afundando com uma taxa de afundamento X. Quando chega aqui nessa região, essa taxa de afundamento diminui e, posteriormente, quando sai desse gradiente aqui de pressão, ela também vai aumentar. E isso está impactando nos organismos. Mas o que a gente achou de plástico nessas regiões? Bem, a gente achou uma grande gama de polímeros. Inicialmente, a gente também achou alguns que são conhecidos como biopolímeros. Dentre os biopolímeros, a gente achou basicamente celulose, que pode estar associada ao algodão de roupas. Nós também achamos o acetato de celulose, que é muito utilizado, por exemplo, em bitucas de cigarro. E aqui uma grande parte, por exemplo, aqui, é não identificado. Uma grande parte dos polímeros que nós observamos, por eles estarem num avançado grau de degradação, a gente não conseguiu afirmar categoricamente qual tipo de polímero ele era. E isso está associado ao fato de eles estarem no mar profundo. Então, teoricamente, eles apresentam um grande tempo de residência no oceano. Ou seja, eles passaram muito tempo até chegar ali, então por isso eles estão mais degradados. Dentre os polímeros de plástico que nós observamos, a gente pode ressaltar, por exemplo, assim, esse daqui é o polímero mais produzido no planeta, o polietileno e o polietileno de baixa densidade. E o que a gente observou?
eles, apesar de ser o mais produzido, eles não estavam em maior concentração. Diferente do que a gente observa, por exemplo, nos plásticos que estão disponíveis nos rios e na superfície dos oceanos. A maior parte dos plásticos que a gente observou é que esses do laranja até o vermelho, eles tinham uma densidade maior que a água. O que pode estar associado pela sua grande densidade. Dessa forma, eles têm uma maior capacidade de afundamento na água. Dentre eles, nós observamos os fragmentos de borracha de SBR Rubber, que ele é muito utilizado na produção de pneus de carro, e a gente pensa, toda vez que a gente observa um pneu careca, o que aconteceu com toda aquela borracha que estava ali? Consequentemente, toda vez que o carro vai frenando, utilizando o desgaste dessa borracha, vai desgastando ele, que vai acabar no meio-fio, e quando chove, para onde vai? Todo aquele processo mesmo. Chove, vai acabar nos oceanos. Nós observamos muito polímeros relacionados à produção, por exemplo, os polietileno teraftalate, que são muito utilizados, por exemplo, na produção de garrafas. Nós também observamos alguns polímeros que são utilizados na indústria de tintas, principalmente tinta naval, que são muito utilizadas como metais de sacrifício nos navios, para evitar que exista uma corrosão ou para evitar que organismos encostem nos navios. Então, essa tinta também vai sendo degradada sucessivamente, e nós também observamos bastante desse tipo de polímero. Também observamos polímero de poliamida, muito associado principalmente essas espumas, que é muito utilizado, por exemplo, na indústria de pesca, que são aqueles flutuadores. Também observamos uma grande variedade de polímeros relacionados à indústria têxtil, à produção de redes de pesca, que, na verdade, as fibras associadas a essas indústrias foram os mais prevalentes nesse tipo de estudo. Então, o que esses microplásticos podem causar nos organismos? Bem, de forma geral, os organismos que são mais estudados até o momento são os peixes. Para fazer isso, a gente precisa fazer um experimento, a gente precisa isolar todas as outras características, por exemplo, a gente não pode afirmar, se a gente observar um determinado grau de degradação no organismo, a gente não pode afirmar que é um microplástico, porque ele está suscetível a uma grande variedade de impactos, como os poluentes orgânicos persistentes, metais pesados e por aí vai. Então, a gente só pode afirmar isso mais categoricamente através de experimentos. E os experimentos observaram o quê? Que alguns dos efeitos adversos não são efeitos agudos, os microplásticos não estão associados à morte instantânea dos organismos, diferente daqueles macroplásticos que a gente viu, que podem ficar presos no pescoço de um organismo e acabar matando eles. Os microplásticos estão mais associados à morte lenta. Eles vão matando lentamente os organismos. E ele está associado principalmente a distúrbios no desenvolvimento dos organismos, distúrbios reprodutivos, neurotóxicos e imunológicos. Isso está principalmente associado porque alguns daqueles aditivos que são utilizados no plástico, eles são mimetizadores de hormônios. Então, o nosso sistema endócrino, esses aditivos eles vão entrar na nossa corrente sanguínea e ele tem o nosso hormônio, os nossos receptores hormonais basicamente funcionam numa chave fechadura. E alguns desses aditivos têm um comportamento muito semelhante a hormônios, principalmente aos hormônios sexuais. E o que a gente observa é que existe um decréscimo generalizado na reprodução com menor quantidade de óvulos e menor qualidade desses óvulos, no caso dos peixes, além de um grande fator, principalmente associado ao estresse oxidativo. Tá bom, mas vocês estão pensando, peixes são muito diferentes da gente. Como será que isso pode estar afetando o ser humano? Bem, existe, evidentemente, questões éticas e não é possível, felizmente, fazer estudos toxicológicos com seres humanos. Mas muitas vezes a gente utiliza mamíferos, como no caso dos jatos, porque eles são de fácil criação, é fácil traçar a genética deles e fácil reprodução. Então, esses são um dos experimentos mais recentes que foram realizados com ratos. Por exemplo, o que a gente observou? Aqui seria o grupo controle. Esse grupo, além de estar em ingestão de microplástico dos jatos que beberam água contaminada por microplástico, que foi adicionada de forma deliberada, eles também se alimentaram de presas que estavam contaminadas de microplástico e na água, e presas que tinham microplástico em 2 níveis tróficos. E o que a gente observou? O grupo controle apresentou a gente observa aqui, existe uma diferença significativa entre o grupo controle e os outros grupos que tinham microplásticos. E o que foi esse teste? Esse teste era basicamente para ver a capacidade dos jatos de fugir de um predador. Eles pegavam um rato e botavam aqui um predador, que na verdade essa cobra não se alimentava deles, mas eles vão ver a cobra e vão achar que é um predador.
Isso aqui é o que acontece, o que acontecia. Quando os ratos estavam submetidos ao grupo controle, eles tinham uma maior capacidade de fugir do predador. Quando os ratos estavam associados ao grupo que existia ingestão de microplásticos, eles tinham uma capacidade muito menor de fugir do predador. De certa forma, agora a gente extrapola isso para a natureza. Todos os organismos que foram submetidos ao microplástico, eles vão ter muitas desvantagens ecológicas. Porque quem ficar aqui vai ser predado. Quem fugir tem uma maior chance de sobreviver. E isso associado a ratos. Além disso, também foram realizados estudos. Não dá para te dizer que teve um decréscimo cognitivo nos ratos, mas o que eles fizeram? Não sei se vocês já viram aquele teste que eles põem oh meu Deus, qual é o nome disso? Um maze, um labirinto, e põe uma comida para o rato. E eles calculam o tempo que o rato demora para desvendar o labirinto. Eles observaram que o grupo controle, que é os plásticos que não tinham, os ratos que não tinham microplástico, eles performavam muito melhor, eles descobriam o labirinto de forma muito mais rápida. No caso dos grupos de ratos que foram submetidos aos plásticos, eles demoravam muito mais para desvendar o labirinto. Então, a gente começa a entrar numa gama que esses produtos podem ter efeitos adversos muito preocupantes de forma geral, inclusive para o ser humano. E como é que estão esses estudos no caso do ser humano? No caso do ser humano, a gente conseguiu detectar de que a gente tem uma ampla capacidade de ingerir, de inalar os microplásticos. Lembra daquelas fibras que estão disponíveis no ambiente? A gente tem uma capacidade, a gente fala fibra, mas pode ter também, por exemplo, pneu de carro também, fica disponível quando tem um fragmento bem pequeno, também disponível na atmosfera. A gente tem uma alta capacidade de digerir essas fibras. Também foi evidenciado, por exemplo, evidências de que o microplástico tem uma capacidade de entrar na nossa corrente sanguínea, e foi observado, por exemplo, na placenta humana, no mecônio, que é a primeira fezes que uma criança faz. Foi observado também alguns tecidos de microplástico no cérebro humano. E aqui é um dos estudos. O que esse estudo fez? Ele é bem interessante, porque ele mapeou algumas das fontes de alimentação do ser humano. Ele mapeou a quantidade de águas de microplástico na água da torneira e água mineral, por exemplo. A água mineral sempre tem mais microplástico que a água da torneira, porque a água mineral sempre passou por um monte de processo na fábrica, que disponibiliza maior quantidade de microplástico. Ele analisou a quantidade de microplástico no nosso alimento do dia a dia, peixe, carne bovina e tudo mais, em bebidas como, por exemplo, cerveja, no sal de cozinha e por aí em diante. E daí eles extrapolaram a quantidade média de microplásticos, isso é para a população americana, a quantidade média de microplásticos que um ser humano pode ingerir por ano. A gente tem que levar, claro, esse tipo de estudo com um grão de sal, porque, como a gente está muito no início, as estimativas de números absolutos podem variar. Mas o que a gente tem que levar em consideração são as tendências. E a gente observa que existe uma tendência grande de microplásticos. Isso aqui a gente pode observar. No caso dos adultos, existe uma concentração média de microplástico ingerida por ano na casa de 40 mil partículas de microplástico, muito maior que o da criança. E isso está associado pelo padrão de consumo. Um adulto consome muito mais recursos do que uma criança. E isso também está associado, por exemplo, ao padrão de inalação do microplástico. A gente observa esses amplos desvio padrão, porque isso pode variar do local que você vive. Quanto mais densa é a população do ambiente que a gente vive, maior concentração de microplásticos na atmosfera. E à medida que a gente vai indo, por exemplo, para a zona rural, essa concentração de microplásticos vai diminuindo. Então, isso levanta uma questão de uma problemática que nós não entendemos ainda como isso pode afetar os seres humanos, né? Então, o que nós podemos fazer para mitigar o problema? Existem diversas saídas. O primeiro é a reciclagem, mas como nós já vimos, a reciclagem não é um processo que vai nunca resolver o problema. Primeiro, porque economicamente ele não é rentável, uma grande diversidade de polímeros tem uma capacidade muito difícil de ser reciclado, porque quanto mais aditivos o polímero tem, mais difícil da gente reciclar ele. E o outro processo fundamental é como a gente vai separar. Por exemplo, por mais que a gente, tenha um alto padrão de seleção dos nossos resíduos, como, por exemplo, no caso da Alemanha, que tudo é muito separado lá, mesmo eles têm uma grande dificuldade. Por exemplo, você não pode reciclar polietileno com poliamida, por exemplo. Então, imagina a gente separar os diferentes polímeros de plástico numa planta industrial de reciclagem. Isso é um processo muito caro e, sem contar que também esse processo a gente vai
utilizar muitos recursos energéticos para a reciclagem. Uma outra solução, principalmente para as fibras de roupa, seria, e esse aqui é muito fácil a aquisição, a gente consegue achar amplamente na internet, seriam os filtros contentores de fibra, por exemplo, que a gente pode jogar na nossa própria máquina de lavar, e ele vai retendo alguma dessas fibras, porque no próprio processo de lavagem de uma roupa, a gente já libera fibras. E, por exemplo, quanto maior for a abrasão, maior a quantidade de fibras que é liberada. Por exemplo, se a gente só lavar a roupa sem sabão nenhum, a gente vai produzir um nível bem menor de microplásticos quando a gente compara, por exemplo, quando a gente adiciona sabão líquido e muito maior quando a gente adiciona sabão em pó. Justamente porque a gente vai aumentar a abrasão desses processos. Em alguns países, principalmente os países nórdicos, que estão mais avançados nesse tipo de legislação, eles já implementaram esses filtros no processo de tratamento de esgoto. Então, essas fibras já não são liberadas nos rios depois que a água é tratada. Uma outra solução, mas basicamente para os macroplásticos, seriam essas ecobarreiras, que é para retirar o pesado do lixo. E uma grande solução seria os bioplásticos. A gente tem que ter cuidado um pouco com o biodegradável, porque biodegradável não é regulamentado. Biodegradável é bem diferente de compostado. Biodegradável é basicamente, pode ser um greenwashing, porque não tem regulamentação. Você pode dizer que uma coisa é biodegradável, só porque ela quebra e em partículas menores é mais difícil de enxergar. Mas, basicamente, uma das grandes soluções seriam os bioplásticos. São esses produtos que são feitos a partir de matrizes orgânicas, matrizes vegetais. E nisso tem uma grande gama de processos que fabrica, principalmente de produtos que são facilmente plantados e amplamente disponíveis. Uma das medidas que é fundamental também seria reduzir abruptamente o uso de plástico, principalmente naquela faixa que a gente observou lá no início, que é a problemática, que são os plásticos de uso único. Então, uma das medidas que já foi adotada no ponto de vista municipal, em diversas cidades no Brasil, e em outros países em escala nacional, né, seria banir o uso dessas sacolas plásticas, porque, na realidade, elas não têm muita necessidade de usar. Elas podem ser facilmente substituídas por uma sacola retornável, pode ser utilizada diversas e diversas vezes, além de ser muito mais resistente, não ter aquele problema de rasgar nossas compras e cair tudo, e todo mundo conhece esse tipo de problema, né? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Estamos abertos a qualquer tipo de pergunta que vocês tiverem. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigada, Guilherme, pela sua apresentação. Com certeza, aprendemos muito com a sua fala hoje. Muito interessante. Nós tivemos aqui algumas perguntas no chat, e aí eu vou endereçá-las, né, um pouco inicialmente. Né? A gente teve duas perguntas aí que não são exatamente, né, o foco da nossa palestra, então eu vou explicar, né, só para tirar a dúvida do pessoal, porque aqui a gente tem alguns alunos que estão no início do curso de engenharia, então talvez, né, tenha um pouco, né, falte um pouquinho ali de conhecimento técnico a respeito, né? Então, vamos lá. Sobre a questão né, da exposição a longo prazo de plásticos e materiais de engenharia, como tubos e dutos, né? Em relação à degradação e segurança. Então, a gente precisa pensar aí, como o Guilherme apresentou lá no início dos slides iniciais dele, que esses materiais de engenharia, eles estão em uma outra escala dos produtos plásticos, então eles não, né, eles têm uma característica de resistência, principalmente resistência química e física, que é diferente dos polímeros de uso único, né, das sacolinhas e de todos esses casos. E aí, se a gente pensar na aplicação desses, né, desses instrumentos, desses equipamentos, a gente não vai encontrar, por exemplo, um duto de plástico em uma aplicação petroquímica, por exemplo, porque a gente tem outros requisitos de segurança que precisam ser, né, respeitados, né? Então, a gente não vai observar muito essas questões de exposição de longo prazo de plástico. A problemática aí nesses casos é uma coisa completamente diferente. Né? E aí depois a gente tem uma outra questão sobre a reciclagem química
de plásticos, né? E aí a gente precisa pensar que o processo de reciclagem química é completamente diferente do processo de reciclagem mecânica. Então, como é que funciona aí o processo de reciclagem química do ponto de vista da engenharia? A gente vai pegar esse material, né, esse plástico, e a gente vai fazer um processo, uma reação química, que vai tentar quebrar as moléculas que se juntaram no momento da polimerização. Então, vamos lembrar que o polímero é uma cadeia sequenciada de moléculas que têm a mesma forma. Quando a gente cria o polímero, a gente vai grudando uma molécula na outra. É como se a gente pegasse vários clipes e fosse juntando um no outro, né? Essa linha que a gente forma é a cadeia do polímero. O que a gente faz na reciclagem química é quebrar essas ligações que uniram as cadeias das moléculas. Então, é como se a gente fosse retirando cada clipe um a um. Quando a gente faz isso, a gente tem algumas restrições, então não é todo tipo de plástico que a gente consegue quebrar a cadeia e chegar nesse ponto. E também a gente tem questões muito mais voltadas para relações econômicas. Então, esses processos, eles são muito caros, muito custosos, e eles não são aplicados, mais uma vez, a polímeros de uso único, né? Então, o que a gente precisa ter em mente, né, que a grande problemática dos plásticos nesse momento é que o plástico de uso único é muito, muito, muito barato. Então, é muito fácil a gente pegar uma sacolinha que custa nada, usar essa sacolinha e jogar fora, e depois ter acesso a uma outra sacolinha e ficar nesse ciclo, né? Então, é esta a questão. E esses plásticos, exatamente, eles não têm processos de reciclagem, mesmo que seja a reciclagem mecânica, aquela que a gente conhece, de derreter e fazer de novo, porque a gente não tem tecnologia, né, para fazer esse processo com baixo custo. A gente nunca vai conseguir concorrer, né? Então, o segredo é realmente a gente buscar uma alternativa que não passe pela reciclagem. O Cauê fez uma outra pergunta aqui, que eu vou ler porque ela é um pouquinho longa, né? Ele diz o seguinte: boa noite, Guilherme. Sobre essa comparação da capacidade de fuga de ratos que ingeriram ou não microplásticos, em longo prazo, podendo dizer assim, com a ingestão passiva de microplásticos gerados pela região urbana, essa reação pode ser tão extrema a ponto dos animais ficarem com seu mecanismo de defesa bem inferior das que hoje em dia, ou perderem essa habilidade conforme o tempo? Bem, a gente pode atribuir que sim, mas o que a gente tem que pensar, por exemplo, um rato, ele é uma espécie invasora, do ponto de vista ecológico. Então, ele não tem, basicamente, predadores no ambiente urbano. Por isso que a gente vê rato em todo lugar e se proliferando de forma tão abrupta. Agora, vamos imaginar isso para um ambiente saudável, onde as espécies estão se alimentando umas das outras e seguindo o ciclo da forma que sempre foi e que sempre vai ser. Aí isso sim é um problema. Porque na ecologia a gente caracteriza isso como uma armadilha evolutiva. A gente tem um jogo, lembra lá da seleção das espécies, e elas vão se adaptando ao ambiente de uma taxa bem lenta. A armadilha evolutiva existe quando a gente introduz vamos dizer, um player novo, e as espécies não têm tempo de se adaptar a ela. Que nesse caso seria o plástico. Agora imagina, por exemplo, um peixe, um camarão, uma lula, que está tendo esses efeitos adversos atuando nele, ele está diminuindo a sua taxa de fuga e ele está sendo mais suscetível à predação. Nesse caso, esse é uma problemática maior. Extrapolando, indo um pouco mais longe, como será que isso está funcionando no ser humano? Por exemplo, ainda é uma área muito pouco estudada, mas nos seres humanos, lembra daquela história dos processos dos hormônios? Por exemplo, observou-se nas últimas décadas que houve uma queda exponencial, por exemplo, do fator reprodutivo dos seres humanos, associados à quantidade do esperma masculino, do esperma do homem, e à qualidade deles. E existem dois grandes suspeitos desse processo. O primeiro são os poluentes orgânicos persistentes, e o segundo seriam os plásticos, produtos associados ao plástico. Só que a gente ainda não entende como funciona isso direito. Quando a gente põe na equação, por exemplo, nós pegamos um grupo, a gente está sendo afetado por uma grande gama de produtos químicos que a gente não entende como funciona
eles não entendem como eles funcionam direito no nosso organismo. E a gente está tendo uma mistura, uma atuação combinada de todos eles. E por isso que é muito difícil a gente isolar cada um e dizer isso daqui é responsável por isso é responsável por isso, e aquele outro é responsável por isso. Resumindo, a tua linha de pensamento está correta, mas aí eu deixo a estiga. Imagina isso num ambiente natural, que essas relações de predação já são esperadas de acontecer. Vamos lá, pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? Pode escrever no chat, se alguém quiser abrir o microfone e falar também, fique à vontade. Enquanto aí o pessoal vai perdendo a vergonha, eu vou te fazer uma pergunta um pouco mais prática, Guilherme. Quando você apresentou ali o dia a dia, como funciona as pesquisas, né, e as idas a campo para coletar amostra, você falou que é um processo bastante interdisciplinar, né? Então, você podia dar um exemplo dos profissionais que vão com você ali, que fazem pesquisas que estão relacionadas ali ao trabalho de campo? E aí, estendendo um pouco essa pergunta, eu queria saber se tem espaço para o profissional de engenharia aí dentro dessa linha de trabalho. Primeiro que todo mundo depende do engenheiro do barco, né? Imagina que a gente está ali, usualmente esses barcos, eles têm uma autonomia de 15, 20 dias, e aí tem uma equipe, mas tem o chefe da equipe, né? Usualmente é o engenheiro responsável por isso, que ele tem que manter o motor do barco funcionando, que está funcionando 24 horas, basicamente, a gente não fica parado, não fica à deriva, então ele tem que manter todos os processos. Então, dentro desse processo tem vários especialistas, cada um com uma área de lubrificação, com uma área de manutenção e tudo mais. Por exemplo, dentro dos processos que a gente faz, tem o processo da acústica lá, né? Ele funciona na seção da engenharia, então o efeito Doppler. Ele vai mandar uma frequência sonora, vai bater e a gente vai descobrir o que é. Então, uma da galera que está trabalhando com isso, o objetivo deles era tentar descobrir qual espécies específicas respondem com uma frequência sonora diferente, de forma que a gente vai saber onde está o cardume. Então, esse processo, principalmente da triagem de dados, é usualmente feito por engenheiros, que são mais especializados nessa área da acústica. Outros exemplos, temos também engenheiros que trabalham com sensoriamento remoto, mas também temos muito meteorologistas, mas também temos engenheiros. E fora do campo, né, todos esses processos, em laboratório, a gente precisa muito dos engenheiros na parte laboratorial para identificação das partículas. Por exemplo, tem algumas técnicas, como essa que eu mostrei, ela é mais simples. Mas, atualmente, a gente está trabalhando com a pirólise e cromatografia gasosa, que, primeiro, que o equipamento sempre dá problema, e a gente precisa dos engenheiros para solucionar, porque pode ser o equipamento que for, a assistência técnica nunca é boa, a gente sempre tem que ter um engenheiro para conseguir fazer as coisas funcionar, para otimizar os equipamentos, porque muitas vezes ele é feito com o intuito que não leva em consideração, por exemplo, a contaminação atmosférica que a gente pode ter no laboratório. Aí sempre precisa ter alguém lá utilizando isso, para identificar aqueles pirogramas. Então, sempre... As ciências marinhas, de forma geral, elas são ciências interdisciplinares, né? E sempre a gente agrega muito pessoas com diferentes backgrounds para chegar a uma conclusão mais, entre aspas, mais fácil das coisas. Cada um entra com a sua contribuição. Eu vou dizer aí, né, de forma totalmente imparcial, que tem muito espaço de trabalho para o engenheiro químico aí, né? Muita coisa. Né? Inclusive para ajudar na identificação dessas partículas que a gente encontra aí de microplástico. Sim, essa é uma área que está expandindo. Porque quando a gente fala de microplástico, é uma ciência extremamente recente. Tipo, a maior parte dos trabalhos tem 20 anos, que cientificamente é muito curto, né? E o que está acontecendo agora é a expansão de muitas técnicas automatizadas para identificação. E técnicas automatizadas, e principalmente a gente está arranhando a superfície dos estudos com nanoplásticos. Porque à medida que a gente vai diminuindo a fração, vai ficando muito mais complexo. É muito mais difícil de identificar o que é, por exemplo, as partículas pequenas não funcionam com as técnicas tradicionais de espectrometria. A gente já tem que usar pirólise, por exemplo. A gente quebrar e descobre a assinatura do polímero, né?
Bem, temos ali mais uma pergunta da Eletusa, espero que eu tenha pronunciado o nome corretamente. A pergunta dela é a seguinte: para animais grandes, para identificação das partículas, você recomenda fazer análise de digestão química ou somente análise visual? Se a gente estiver falando de macroplástico, a gente pode usar análise visual. Porque no caso do macroplástico é muito mais fácil visualmente de detectar eles e de não confundir com uma partícula orgânica que ele tenha gerido natural. No caso do micro, é essencial que a gente faça a digestão, primeiro para a gente conseguir separar, porque vai estar tudo nesse bolo lá, então a gente precisa usar a digestão para degradar a matéria, o alimento que ele havia ingerido e para diminuir nossa taxa de falso positivo. Porque a maior parte da matéria orgânica vai ser dissolvida e os microplásticos dificilmente eles vão ser afetados do ponto de vista visual. Só que aí, de novo, tem aquele outro parâmetro. A gente não pode usar uma base ou um ácido muito forte, porque a gente vai acabar degradando os polímeros do plástico e na hora de identificar a gente vai ter dificuldade. Então, sempre a gente tem que ter esse trade-off do quanto digere e o quão facilita a nossa identificação. Tem algumas técnicas mais modernas para identificação visual que eles utilizam alguns corantes, que o plástico tem uma facilidade de se associar com algum deles. Então, eles vão usar, também se usa corante para diferenciar o que é alimento e do organismo. Se a gente vai trabalhar com o estômago, por exemplo, e o que é plástico. Obrigada. Temos aqui uma pergunta do Rony. Ele te parabeniza pela apresentação e pergunta: considerando os efeitos dos microplásticos nos organismos, como os peixes, a biomagnificação pode gerar efeitos fisiológicos, celular, etc. No oceano também são feitas pesquisas levando em consideração o efeito com outros poluentes, como pesticidas e metais? Sim, inclusive, no caso dos pesticidas e dos metais, esse tipo de estudo ele é muito mais profundo, porque é uma problemática mais antiga, a gente entende muito melhor ela, e, na verdade, muitas das coisas que a gente usa para plástico, quando a gente fala de transferência trófica, ingestão, muita coisa a gente usa dos POPs. Porque eles têm um comportamento, num ponto de vista, somente dos aditivos, muito semelhante. Por um exemplo, no caso dos aditivos, por exemplo, no caso dos POPs, o que a gente observa é que dentro dos organismos marinhos que tem a maior concentração deles, por exemplo, são as orcas. São aquelas baleias dentadas. E aí vamos parar para pensar. Qual é a distância que uma orca está de uma plantação que foi utilizada esses pesticidas? Então, isso tudo vai evidenciando como o processo da grande facilidade de dispersão desses poluentes e a concentração dos níveis tróficos são observados. No caso do plástico, um pouco mais difícil. Esses microplásticos, principalmente os que a gente consegue detectar nesses estudos, eles têm uma baixíssima capacidade de magnificação trófica, porque eles não são assimilados na corrente sanguínea. Eles vão ficar momentaneamente no estômago. Por exemplo, em média, um organismo, um peixe, por exemplo, ele demora de 1 a 2 dias para digerir, para defecar o que ele comeu. No caso do microplástico, ele vai demorar de 2 até 7. Mas ele vai ser excretado nas frações grandes do microplástico. Para a gente caracterizar a bioacumulação e a magnificação trófica, ele tem que ser assimilado pelo corpo do organismo de uma forma que a taxa de entrada dele, por mais que seja pequena, tem que ser muito maior que a taxa de saída. E vai ser excretado muito menor. E isso possivelmente está acontecendo no caso dos nanoplásticos. Mas, de novo, a gente ainda não entende quase nada disso. Mais alguma pergunta? Bom, enquanto o pessoal não faz nenhuma pergunta, eu vou fazer. Então, boa noite, Guilherme. Muito obrigada pela sua apresentação, né? Foi, com certeza, engrandeceu muito nossa semana, né, com esse tema, que, né, de fato, é muito relevante, né? E acho que quanto mais a gente discute, né, e fala sobre os assuntos, mais a gente vai aprendendo e mais também a gente vai despertando o interesse, né, dos alunos aí, desses futuros pesquisadores também, né? Então, na verdade, enquanto você estava falando, já surgiu outra pergunta. Então, na verdade, tem duas perguntas, não tem nada a ver com a outra. Uma pergunta que eu fiquei pensando até durante sua apresentação, que você falou um pouco sobre até o estágio de decomposição, né, de algumas partículas que foram identificadas e tal.
com essas análises que vocês fizeram, provavelmente vocês, não sei se vocês chegaram a fazer, né? Você não comentou, mas se você sabe de análises que poderiam ser feitas para, por exemplo, datar esses plásticos. Claro que o ambiente aquático não é muito propício para isso, né? Porque tem um tempo de degradação diferente, mas pelo menos para ter uma estimativa talvez um pouco mais realista até das estimativas que a gente conhece, né? Porque esses estudos vão sendo feitos, né, ao longo do tempo, mas também acho que seria importante ter, né, uma estimativa para esse tipo de ambiente até, né? Nesse quesito, a gente costuma escutar o plástico pode durar 200, 1000 anos. Essas estimativas, muito provavelmente, elas estão superestimadas. Porque a gente não leva em consideração vamos dizer, a agressividade da natureza. Porque tem todo aquele processo. A radiação ultravioleta ela é extremamente degradante para os plásticos. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, um plástico desse que a gente achou lá, 1000 metros de profundidade, quanto tempo ele passou degradando, por exemplo, numa praia, que vai ter uma taxa de degradação específica, e a gente consegue fazer esse experimento, né? E se a gente colocar esse plástico, por exemplo, na ausência de radiação ultravioleta, ele vai degradar ainda, mas muito menor. E o quanto será... Agora a gente está começando a estudar o quanto cada tipo de micro-organismo é capaz de degradar. A gente já observa que alguns têm uma capacidade de quebrar os polímeros, mas uma taxa muito lenta. E aí, de novo, voltando lá à história, a gente achou plástico a 1000 metros. Quantas vezes será que ele foi ingerido por alguma coisa, foi defecado, foi ingerido de novo, foi defecado? Será que ele subiu na superfície? E quando a gente pega, por exemplo, essas partículas e a gente faz análise de DNA nesse biofilme, nesses organismos, a gente observa que cada camada de profundidade no oceano tem um tipo de espécie específica. Por exemplo, tem uma espécie de protista que está na superfície. E aí, quando a gente pega um plástico lá embaixo, a gente acha o da superfície, o da região intermediária e lá embaixo. Então, a gente não tem a mínima ideia. Agora, a gente participa de um projeto que tem pesquisadores do mundo todo, né? Do mundo todo não, o pessoal da Europa e a gente do Brasil. Que agora o pessoal tem... Esse projeto ele é especificamente focado em conseguir entender como funciona a degradação. E aí, como é o processo que eles fazem? Eles pegam, por exemplo, em diferentes pontos da Europa, diferentes mares, profundidades, e jogam gaiolas com diferentes polímeros e vão recapturar esses polímeros e ver a taxa de degradação nele. Então, a gente ainda está criando esses modelos para entender quão degradados eles estão. Aí, lembrando, quando eu falei, por exemplo, das técnicas, por exemplo, do infravermelho, a dificuldade que a gente tem é que, quando a gente olha na biblioteca, que é a referência da curva espectral, sempre é de um polímero virgem. Agora que a gente está criando bibliotecas com um polietileno com 1 ano na água sem ultravioleta, um polietileno com ação mecânica com infravermelho. Agora que a gente está criando essas bibliotecas, que é uma coisa que vai facilitar a gente achar. Porque uma das grandes dificuldades da gente conseguir uma curva com mínimo aceitação de semelhança com o espectro de referência, a gente tem que fazer 10, 20, às vezes 30 varreduras de uma mesma partícula para conseguir ter uma análise boa. Então, resumindo, a gente ainda não tem ideia de como a degradação influencia neles, mas dependendo do ambiente que ela esteve, do tempo, do tipo de micro-organismo, tudo isso vai afetar. Beleza, muito obrigada. É muito complexo, né, esse estudo, principalmente quando a gente tem que desenvolver métodos, né? Então, são várias coisas ao mesmo tempo, né? Tem que atacar várias frentes ao mesmo tempo, né? E outra coisa que eu fiquei pensando, mas é uma pergunta bem de curiosidade mesmo, sobre o que você estava falando sobre essa análise, né, até dos macroplásticos, por exemplo, mas se seria possível, por exemplo, uma detecção nesses animais, assim, talvez nos animais maiores, com algum equipamento de imagem, tipo ultrassom, alguma coisa assim. Eu nunca vi. Porque, por exemplo, também o meu ponto de vista é meio parcial nisso, porque eu trabalho no ambiente aquático. Mas no ambiente aquático, os organismos não deixam ser capturados e você usar um ultrassom. Os organismos vão se debater e fazer tudo mais. E também isso é uma das grandes dificuldades de analisar animais grandes, por exemplo. Por exemplo, nosso grupo de pesquisa trabalha com alguns golfinhos.
A gente, evidentemente, por questões éticas, é um animal que vive 30 anos, que é um predador de topo, é ameaçado de extinção. A gente não pode eutanasiar um golfinho, diferente dos peixes. O peixe a gente passa a rede e o que vier, tem peixe de sobra, então tem o ponto de vista ético compensa. Mas no caso, por exemplo, dos golfinhos, a gente tem que trabalhar com animais que morreram e foram encontrados na linha de costa. Aí, por exemplo, esse trabalho é desenvolvido por uma aluna que trabalha numa ONG que resgata eles. Aí a gente tem que trabalhar com 10 anos de coleta de golfinho, patrimônio amostral suficiente para começar a entender o padrão. Mas eu não conheço por exemplo, técnicas não letais, né, para identificar isso. Mas, de forma geral, os organismos grandes, mesmo os grandes, eles ingerem muito mais microplástico do que macro. Mesmo os que acabam morrendo. Por exemplo, os piores que tem para... os mais suscetíveis, na verdade, que tem para partículas grandes são principalmente as aves marinhas, que elas são predadores que dependem basicamente da ação visual, né? É muito fácil delas confundirem com um pedaço de plástico que é brilhante flutuando no oceano. Mas vou dar uma olhada nessa de técnicas não letais. Interessante. Tá joia, obrigada. Mais alguma pergunta, gente? Alguém quer se candidatar à iniciação científica com o Guilherme? Colocar um engenheiro aí para trabalhar? Estamos abertos para isso. Bom, acho que se não temos mais perguntas, acho que a gente pode encerrar esta sessão, não é, Ana? Então, eu gostaria de, mais uma vez, Guilherme, agradecer imensamente a sua disponibilidade, a sua gentileza de vir aqui falar com a gente, né, que a gente está tão longe, está um tanto que distante da sua, né, nossas formações estão um tanto quanto distantes, mas elas conversam muito, né, e a gente consegue encontrar muitos pontos em comuns aí entre, né, o trabalho que você desenvolve e as coisas que a gente pode desenvolver também. Agradeço, né, a presença de todos que vieram aqui, compareceram. Então, mais uma vez, obrigada, Guilherme. Muito obrigado, e boa noite a todos. Boa noite.